também serviria para resolver, não é? No caso, as derivadas seriam as mesmas? Seria, porque a constante é uma constante para cada intervalo. Para cada intervalo. Tá? Eu só preciso disso. Quando é dado por parte, essa constante ali já foi explicado no cálculo, que é uma constante em cada intervalo. Tá? No entanto, eu escrevo dessa forma. Agora, veja o seguinte, a outra. Você pegar sistema cartesiano, o V, então você pega aqui o círculo trigonométrico, tá? E você considera um ângulo X, né? A cossecante está aqui, ó. Você passa a tangente aqui, ou seja, a reta perpendicular ao raio, ponto de tangência, tá? Essa reta tangente. E essa medida aqui é a cossecante de X. De um lado e para o outro, tá? Então, a função então veja. A função cossecante do seu domínio, que é o domínio da cossecante, conjunto formado por cada x real, tá o que x é diferente de kπ, porque o seno não pode ser zero. X diferente de kπ, qualquer que seja o k inteiro. Desse conjunto na reta, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, não é invertível. Ela não é uma função invertida. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou restringir o meu domínio a esse conjunto aqui, ó. Eu vou do π sobre 2, do menos π sobre 2, até o zero. O x agora vai variar do menos π sobre 2 até o zero aberto no zero, e do zero aberto ao π sobre 2 fechado. Então, eu vou pegar essa função. A função I cossecante, tá certo? A função I cossecante, indo do conjunto menos π sobre 2, zero aberto, união, zero aberto, π sobre 2 fechado, no conjunto, que conjunto? Intervalo menos infinito, menos 1 fechado, união, fechado, viu? União 1 mais infinito, 1 fechado, dada por I cossecante de x igual a cossecante de x, qualquer que seja x no domínio, quer dizer, no intervalo menos π sobre 2, 0, união, 0, π sobre 2, essa função, ela sim, ela é injetiva e é
sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Portanto, bijetiva. E se é bijetiva, é invertível. Logo, é invertível. Aí a inversa dessa função é que a literatura chama de função arco-cossecante. Tá? Tá filmando aqui? Então você tem a seguinte definição. Ah, sim. Vamos voltar aqui. Claro. Aqui tá, o que está errado aqui, hein? É o arco secante, não de U. Consertando? Módulo de U. Aí quem é o U? Então dá BA. Então, consertando aqui, dá o módulo. Conserte aí, viu? Esqueci. Olha, eu fiz toda a conta para dar o módulo e esqueci de botar o módulo. Né? Toda a conta para dar o módulo. Entendeu? Então dá o módulo de X sobre A. Ainda bem que você consertou. Tá? Consertem aí. Então, tudo foi feito para isso, né? E eu esqueço. Então, olha aqui. Então, observe. Tá? Então, tá aí o módulo. Logo invertido. Tá? Logo invertido. Então veja. Agora, tá? Agora vem a definição, né? Definição. Tá? Definição é a seguinte: a função inversa, da função, que função? Arco e cossecante é denominada função arco cossecante, tá? Sendo denotada por ARC, CSC. E é evidente quem é o seu domínio. O seu domínio é o intervalo menos infinito menos 1, fechado, união 1, fechado, mais infinito, e vai aonde? No intervalo menos π sobre 2, 0, aberto no 0, união 0, π sobre 2, fechado. E daí você tem as seguintes propriedades. Quais são? O arco cossecante, daí cossecante de x. Encerrou? Tu tinha encerrado naquela hora? Tá. O arco cossecante, daí cossecante de x, isto é, o arco cossecante da cossecante de x, isso é igual a x, qual? Opa! O arco cossecante da cossecante de x, isso é igual a x, qualquer que seja o x, pertencente a quem? Ao intervalo menos π sobre 2, 0, união 0, π sobre 2. É aqui, viu? A desigualdade é aqui. Tá? Segundo, a I cossecante do arco
cossecante de x, isto é, a cossecante do arco cossecante de x é igual a x, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto. Mais infinito. Tá? Mas vocês vão ver, apesar disso, vocês verão que basta conhecer a arco secante. Por quê? Assim, mais uma, dados x no intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. E y no conjunto menos π sobre 2, 0, união 0, π sobre 2, tem-se o seguinte. O y é o arco cossecante de x. O y é o arco cossecante de x. Se somente se o quê? O x é a i cossecante de y, ou seja, o x é a cossecante de y. Mas é para x e y aqui, viu? Ó, você tem que prestar atenção onde é que isso vale, tá? Não é em qualquer, não é para qualquer y no domínio da cossecante, não. É só para y aqui, tá? Então essas propriedades valem nesses pontos. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Se você pegar dado x no domínio do arco cossecante, ou seja, dado x no conjunto menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, fechado no menos 1 e no 1, aqui, você tem o seguinte. O 1 sobre x, né, tem-se, ó, 1 sobre x é diferente de 0. 1 sobre x pertence a quem? Menos 1, 1, e não é 0. Tá bom? Tá? O arco seno de 1 sobre x pertence a quê? Pertence ao intervalo menos π sobre 2, e não é 0, tá? E quem é o arco cossecante de x? O arco cossecante de x é o arco cossecante do inverso de x. Só que isso aqui vai ser o arco cossecante de 1 sobre. O 1 sobre x é o seno do arco seno de 1 sobre x. Então isso aqui é o arco cossecante, que é o inverso do seno. É a cossecante do arco seno de 1 sobre x. E onde é que está o arco seno? Ó, o arco seno é um ângulo nesse intervalo, que é o domínio, ó, que é esse conjunto, ó, que é esse conjunto aqui, ó. E quem é o arco cossecante da cossecante de um número real nesse conjunto? É o próprio número real, que é, tá, portanto, isso aqui, ó.
portanto, então isso aqui vai ficar o quê? O arco, o quê, hein? O arco seno de 1 sobre x. Ou seja, juntar tudo, foi o que eu demonstrei, vamos pegar. Eu demonstrei que o arco cossecante de x é o arco seno do inverso de x. Qualquer que seja x no domínio da arco cossecante. Mas eu posso até tirar a diferenciabilidade daqui, mas eu não vou tirar porque eu vou demonstrar outra, tá? Ó, dado x também no mesmo conjunto, união 1 mais infinito, tá certo? Você tem o seguinte, tá? Tem-se tá aqui, parece que para não parecer que eu estou adivinhando, tá? Olha, quem é o arco cossecante de x, tá? O arco cossecante de x é o arco cossecante do seguinte, o x está aqui, e nesse conjunto, o x é o arco secante, é a secante do arco secante de x. Isso aqui é a secante de quem? Do arco secante de x. Agora eu te pergunto, aonde é que está o arco secante? Onde é que está o arco secante? Se o x está aqui dentro, aonde está o arco secante? Aula de hoje. Está no intervalo. Está no intervalo o quê? Está certo, tá aqui. Está no intervalo 0π e não é π sobre 2. Então, quando eu fizer π sobre 2 menos o arco secante de x, isso vai pertencer ao intervalo menos π sobre 2 e não é zero. E, portanto, você vai ter, só que a secante de um ângulo, como a secante é dada em termos do cosseno, a secante de um ângulo é a secante do seu complementar. Então isso aqui fica o arco cossecante de quem? Da cossecante do complementar do arco secante em x. Ó. E onde é que está isso? Está aqui. E dentro desse conjunto, quem é o arco cossecante da cossecante? É o ângulo. Então isso aí é π sobre 2 menos, aquilo lá é o quê? Aquilo lá é é quanto? Vai ser π sobre 2 menos o arco secante de x, juntando tudo. Ou seja, o que é que eu demonstrei? Eu demonstrei outra relação. Arco cossecante de x, o que é? É π sobre 2 menos o arco secante de x. Ótimo. Isso para todo x aqui. Daí sai o quê? Daí sai o seguinte. Logo, o arco cossecante
é diferenciável aonde o arco secante é, ou seja, isso é diferenciável aonde? No conjunto, menos infinito, menos 1, aberto, união, 1 mais infinito, e quem é a derivada do arco cossecante em x? Quem é? É menos a derivada do arco secante, ou seja, menos 1 sobre módulo de x, vezes raiz de x, 2 menos 1, qualquer que seja o x no conjunto menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito. Aberto, tá? Isso prova que eu só preciso conhecer mesmo o arco seno, o arco tangente e o arco secante. Porque essas relações, essa relação aqui, né, vale para o arco cosseno. O arco cosseno é π sobre 2 menos o arco seno. O arco cotangente é π sobre 2 menos o arco tangente. E assim vai. A gente sabe que o arco seno de 1 sobre x mais o arco cosseno de 1 sobre x dá π sobre 2. E a gente sabe também que o arco cossecante de x é igual. Também pode sair daqui, porque isso aqui também pode ser arco seno é π sobre 2 menos o arco cosseno, aí sairia até mais rápido. Tá certo? Também vale, tá? Seria outra maneira. E daí, né? Tá? Vocês entenderam, né? Ele quer concluir daqui, que é até mais rápido. O arco seno de 1 sobre x é π sobre 2 menos o arco cosseno de 1 sobre x. Portanto, é π sobre 2 menos o arco secante de x. Mesma coisa. Mas sai mais rápido até. Então tá aí. Com isso eu encerro as funções trigonométricas inversas, que não são inversas das funções trigonométricas. São inversas daquelas funções que eu chamei de seno, e cosseno, e tangente, e cotangente, secante e cossecante, com domínios bem especificados, tá? E contradomínios bem especificados e lei de formação também, né? Tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar isso aí, aplicar essas funções para resolver integrais. Encerra, começa outra.